Levanta as mãos. Forte. Aleluia. Vamos na igreja. Amém? Haja coração, hein? Pode assentar com a graça de Deus, pode assentar. Irmãos, eu quero merecer a sua atenção. A gente vai ficando velho e qualquer barulhinho começa a incomodar a gente, né? Mas deixa acesa aqui, porque senão de madrugada a gente fala assim, por que você mandou desligar? Né? Mas eu quero apenas trocar uma pequena experiência com vocês. Quando Jesus, num domingo, ao clarear da madrugada, repete, ao clarear da madrugada, ele ressuscitou dentre os mortos, ele voa de Jerusalém até o Mar da Galileia, e ele pousa lá na praia. Quem é que ele encontra lá? O apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro. E ele, em João capítulo 21, verso 15, 16, 17, ele faz a mesma pergunta para Pedro 3 vezes. Quando Deus fala com a gente uma coisa uma vez, a gente fica assim. Mas quando ele repete a mesma coisa a segunda vez, aí você tem que parar. E quando ele repete a mesma coisa 3 vezes, aí você tem que... E ele lá na praia, ele já ressuscitado, ele olha nos olhos de Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? E aí ele completa dizendo, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Esse apacenta as minhas ovelhas é muito grande para a gente poder entender. Resumindo, ele falou assim, se você me ama, você vai cuidar das pessoas. Se você me ama, você vai levantar aquele que está caído, você vai consolar aquele que está triste, você vai fortalecer aquele que está fraco, você vai dedicar a sua vida para cuidar das pessoas. Porque a única maneira, Pedro, de você provar que me ama, é quando você cuidar das pessoas. Por quê? Porque o amor, ele é manifesto através do verbo cuidar. Quem ama, cuida. Repete, vamos lá. Dá um grito aí, vamos lá. E aí ele repete a mesma coisa no verso 16. Pedro, se você me ama, cuida das pessoas. Você vai curar os enfermos, você vai expulsar os demônios, você vai dedicar a sua vida para cuidar das pessoas. Agora, pensa num homem que sofreu todos os dias ameaça de morte. Inclusive ele foi condenado à morte por cruz de cabeça para baixo. Então, Pedro, ele tinha a capacidade
de esquecer da sua dor, esquecer do seu sofrimento, para cuidar das pessoas. E naquele mar da Galileia, em João 21, Jesus estava batizando ele com o dom do amor. Com o dom do amor. Se você me ama, você vai dedicar a sua vida para cuidar das pessoas. Interessante que eu tenho 69 anos. A única maneira que a Nina prova que ela me ama não é falando, é cuidando. E Deus me ama tanto que Ele me deu uma enfermeira especializada em geriatria. É verdade, ela fez especialização em geriatria. Então ela sabe tudo que velho precisa. É verdade, ela sabe tudo. Então, a única maneira que eu provo para ela, hoje eu mandei uma mensagem para ela assim: eu te amo muito, 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 meu amor verdadeiro. Lindo isso, né? Mas a única maneira da gente provar que ama uma pessoa é cuidando das pessoas. Mas Jesus trouxe isso para ele, ele diz assim: Pedro, se você me ama, a única maneira de você provar que você me ama é cuidando das pessoas. Então, Jesus estava arrancando de dentro dele o egoísmo. Não, eu não vou cuidar porque eu estou sofrendo, eu não vou cuidar porque eu estou cheio de problemas. Como é que eu vou cuidar de alguém sendo que eu estou precisando ser cuidado? Como é que eu vou ajudar alguém sendo que eu preciso ser ajudado? Então Jesus estava levantando uma geração de pessoas que estão sofrendo, mas ela é forte a ponto de esquecer do sofrimento dela, para cuidar daquele que está sofrendo. Olha bem, e Jesus praticou isso lá na cruz. Lá na cruz estava todo ensanguentado, todo rasgado, todo machucado. E o olho dele estava coberto de sangue, suor e lágrima. E aí, ele no meio da dor, do sofrimento, do gemido, ele abre os olhos assim e olha na multidão, ele vê Maria. E ele esquece da dor dele. Ele esquece dos pregos nas mãos, dos pregos nos pés. Ele esquece da cusparada na cara. Ele diz assim: João! Eu posso ouvir a voz dele ecoando no meio da multidão e diante da cruz: João! Aí o João: sim, Senhor! Cuida da Maria. Não deixa ela sozinha, não. Abraça ela, consola ela, fortaleça ela. Gente sofrendo tem tudo em quanto lugar. Dentro da sua casa, seu marido talvez está sofrendo, ele não fala para você para não aumentar o sofrimento. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu pai, sua mãe. Na igreja tem tanta gente sofrendo, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Gente sofrendo que não falta. Jesus falou assim: a única maneira de qualquer homem provar para mim que ele me ama é quando ele esquece da dor dele e cuida de quem está sofrendo. É aquilo que eu conversei com a Nina há, sei lá, 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, 1 ano e meio. A gente sofrendo, mas sofrendo uma dor tão grande. Eu falei: Nina, vamos dar para as pessoas aquilo que a gente não tem. Vamos dar alegria sendo que a gente está triste. Vamos fortalecer o fraco.
dar força para quem está fraco sem que a gente precise, porque Jesus falou assim: aquilo que você der, você vai receber. Aquilo que você der, você vai receber. Agora, olha bem, vamos mais um pouquinho. Em Mateus 25, 35, tem uma passagem que todo mundo sabe de cor, mas você não compreende ela muito. Coloca aí para a gente ver. Jesus dizendo assim, eu, Jesus, tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor Jesus, quando foi que eu te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei Jesus respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. A gente acha isso tão lindo, a gente não compreende o que significa isso. Quando eu vou visitar, por exemplo, o João que está lá no hospital, eu não estou visitando o João, eu estou visitando Jesus. A mim o fizeste. Quando eu estendo a mão para aquele que está caído, Jesus diz assim: Jerônimo, você não está estendendo a mão ao Antônio que está caído, você está estendendo a mão para mim. A mim o fizeste. A mim o fizeste. Então, quando você compreende isso, você muda o foco. É por Jesus. Isso é só a introdução, agora que eu vou começar a pregar. Olha bem. João 19, 38, coloca aí. De pé, porque isso aqui é uma bomba atômica. Dá um glória a Deus aí. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Pode assentar. Irmãos, quando tiraram o corpo de Jesus da cruz, o corpo dele estava todo rasgado, 70 chicotadas, e a ponta do chicote tinha lâminas que cortava a carne e arrancava um pedaço da carne. Coroa de espinho, cabeça inchada, prego nas mãos rasgado, o pé rasgado, o peito rasgado. Tirado da cruz e deixou ele no chão, misturado com terra e areia. A terra e a areia misturada com sangue foi entrando nos machucados dele, na rasgadura do corpo dele. Então aquele corpo estava ali feio, sujo, misturado com sangue, com suor, com terra, com tudo. Agora preste atenção. Maria, mãe de Jesus, ela levanta do chão, olha aquele corpo morto de Jesus e ela chora: meu Deus, ai, o meu Jesus. Ela chora e ela vira as costas e vai embora. Aí vem José, o pai terreno. Ai, oh meu Jesus, o que fizeram com ele? Ele olha o corpo morto, vira as costas e vai embora. Aí vieram alguns discípulos:
Não, não, não. Eu vivi com ele 3 anos. Não pode terminar desse jeito. Viraram as costas e foram embora. No meio da multidão tinha muitas pessoas que receberam milagre. Talvez cego que estava enxergando, olhou e disse assim: Ele me curou da cegueira. Meu Deus, olha que estado que ele está. Virou as costas e foi embora. Todos foram embora. Porém, José de Arimateia olhou o corpo morto de Jesus. Ele disse assim, ele era senador: soldados, deixe o corpo de Jesus aqui, até que eu volte. Aí ele foi lá em Pilatos: Pilatos, entrega para mim o corpo morto de Jesus, deixa eu cuidar do corpo morto de Jesus. Aí Pilatos perguntou assim: Nicodemo, aliás, José de Arimateia, por que você quer cuidar do corpo morto de Jesus? Ele diz assim: sabe por quê, Pilatos? Porque eu creio que ele vai ressuscitar. Porque eu creio que ele vai ressuscitar. Eu creio que ele vai ressuscitar. Você é da igreja. Interessante. Eu vou começar de novo, porque a metade entendeu e a outra metade está aí dormindo e não entende o que eu vou começar tudo de novo. José de Arimateia chegou e disse assim: Pilatos, entrega o corpo morto de Jesus. Entrega para mim aquilo que hoje não vale nada aos olhos do homem. Deixa eu cuidar daquilo que está morto. E Pilatos disse: José de Arimateia, por que você quer cuidar daquilo que está morto? Ele disse assim: porque eu sei que Deus pode ressuscitá-lo. Eu sei que Deus pode ressuscitá-lo. Abra sua boca e dá uma rajada de glória. Eu sei que Ele tem poder de Deus para ressuscitar. Abre essa boca e dá um grito de glória. Senta a igreja. Presta atenção, vê se isso mexe com você. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que tem o coração e a fé de José de Arimateia, que vai olhar aquilo que está morto e vai cuidar, porque você crê que Deus tem poder de ressuscitar aquilo que está morto. Senta a igreja. Olha aqui nos meus olhos. Toda semana chega alguém aqui: pastor, olha o meu filho, ele está morto nas drogas. Todo mundo diz para mim que não vale a pena cuidar dele, porque ele já está morto pela droga, só falta sepultar. Eu falo assim: por que a senhora vai cuidar daquilo que está morto assim? Sabe por quê, pastor? Eu creio que Deus pode ressuscitá-lo. Eu creio que Deus pode ressuscitá-lo. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que olha aquilo que está morto e diz: deixa eu cuidar, porque Deus vai ressuscitar. Receba o batismo de amor, receba a unção do amor. Quem ama Jesus cuida. Quem ama Jesus cuida. Quem ama Jesus cuida. Você é da igreja. As nossas igrejas e qualquer denominação vive isso. Aquela esposa que chega e sabe que o casamento dela está morto, mas ela ajoelha e diz: Senhor, eu estou cuidando de um casamento que está morto. Ressuscita ele, Senhor. Ressuscita. No seu caminho,
Você vai encontrar pessoas que estão sofrendo a morte de alguma coisa em alguma área da vida dela. Aí você olha, muitos falam assim: eu não tem jeito mais para isso. Mas quem tem a fé e o coração de José de Arimateia, ele consegue pegar aquilo que não vale nada para ninguém, que todo mundo vira as costas e vai embora. E a pessoa pega aquele corpo morto, aquela situação morta, e começa a cuidar, regando, cuidando, e todo mundo fica dizendo assim: está perdendo tempo, está perdendo tempo. Eu fico pensando, quando José de Arimateia pegou aquele corpo morto, todo sujo, e colocou no ombro, e foi carregando, e todo mundo diz assim: por que ele está cuidando daquilo que está morto? Por que ele está cuidando daquilo que não vale mais nada? Porque dentro dele ele sabia que o que estava morto ia ressuscitar. Só os vivos, só quem é cheio do Espírito Santo, fecha os olhos, dá uma rajada de glória, dá um grito de aleluia, receba o batismo de amor, receba, pelo amor de Deus, dá uma rajada de glória a Deus aí, igreja, e enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Levanta a sua mão e diga assim: Ele é maravilhoso. Repete aí, vamos lá. Amém? Está abençoado?